Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda e hoje eu trago aquele vídeo lá que eu faço uma vez por mês sobre meu planejamento financeiro, meus gastos mensais, tá? Quanto que eu gastei por mês, onde que eu gastei mais, foi saúde, se foi comida, gastos variáveis, etc, etc, tá? O intuito desse conteúdo aqui não é, de maneira alguma, para estar me mostrando para vocês, mostrando simplesmente quanto que eu gasto, tá? O intuito desse vídeo é te ajudar a construir uma mentalidade de planejamento, tá? Financeiro, seja na sua vida pessoal, com seus gastos. O simples fato de você ter o controle do seu dinheiro, de você saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, com o que você está gastando, tá? E quanto você está gastando, esse simples fato de ter esse controle entre o que você ganha e o que você gasta, isso aqui já te coloca à frente de milhões de brasileiros, tá? Porque hoje, atualmente, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas e a maioria no famoso cartão de crédito, tá? E aquele negócio, chega Natal, fim de ano, depois dia de ano, festinha de novo, aí vem carnaval e as pessoas, cara, elas não se contentam em controlar os gastos delas, elas não se contentam em viver um degrau abaixo, elas acabam estourando seus limites, seu orçamento via cartão de crédito. Por quê? Porque meu vizinho está curtindo, eu também posso. Ah, meu tio está viajando, eu também posso. E aqui não é que você não deva fazer nada disso, tá? O ideal é que você viaje mesmo, que você, o dinheiro hoje, ele tem um único meio, que é suprir suas necessidades, seja de comida, seja de saúde, bem-estar, viagem, aposentadoria. Porém, o problema é quando você usa o seu dinheiro sem um planejamento adequado, sem realmente entender que aquele gasto hoje, ele não cabe no seu orçamento, tá? E que na maioria das vezes você vai lá, gasta R$ 200 com a prestação de um celular que não deveria ter comprado agora, e você fala, não, são só R$ 200 a mais, cabe no meu orçamento. Mas daqui a pouco você acaba saindo com um amigo, tomando um cafezinho fora, ou resolvendo comer fora com a família, e vem outro gasto extra, e ali já vai estourando seu orçamento. Daqui a pouco um filho que adoece, ou o parente que adoece, e aí tem que ter um gasto com saúde, porque na maioria das vezes o SUS até tem atendimento médico, mas na maioria das vezes você não consegue exame no tempo adequado e muito menos remédio. Então, o maior erro do brasileiro é não pensar nisso aqui, é não pensar à frente do que ele está vendo hoje, tá? Porque quando eu olho aqui, por exemplo, para a minha planilha de gastos fixos, e aqui eu tenho contas mercado, academia, saúde, internet, óleo, gasolina e cabelo, tá? Aqui são todos os gastos que eu tenho hoje, são gastos que são basicamente totalmente controláveis, tá? Mas o vilão não é esses gastos fixos, porque esses gastos aqui eles são essenciais, são gastos que você vai ter todos os meses. O problema vai ser essa coluninha da direita que eu vou deixar aqui, que são os gastos variáveis, tá? São gastos variáveis que na maioria das vezes não está no seu planejamento. Você não se planejou para gastar isso ali. Então aqui quando a gente vem para a minha planilha de despesas de fevereiro, você nota aqui que em fevereiro R$ 1.200 de gastos com o mercado, tá? E aqui, galera, é o que eu tiro, porque assim, galera, porque quando chega o dia 30 do mês, de cada mês, eu já separo ali aquele valor de mercado, R$ 1.200 para a gente estar fazendo as compras do mês. Então eu procuro comprar tudo à vista. Dificilmente eu uso cartão de crédito, a não ser em contas que realmente valem a pena, mas eu compro o mínimo possível no cartão de crédito para não perder esse controle, ok? E o cartão de crédito não é o problema. Na maioria das vezes o problema é você não entender o seu estilo de vida, é não entender quanto você ganha e quanto você pode gastar. Então aqui R$ 1.200 de mercado, mas às vezes ainda passa um pouquinho, porque a gente vai comprando coisas por fora que a gente não anota, mas 1.200 é uma média aqui que hoje eu gasto de mercado. A academia aqui, R$ 210 da academia, e se muitas pessoas já falaram, Cláudio, que a academia carece de R$ 210. É porque aqui, galera, são três mensalidades, tá? A minha, a da minha esposa e do meu filho. Então são três academias, R$ 210 por mês. E, enfim, é porque hoje eu me permito
Isso, tá? A gente consegue ter esse benefício para 3 pessoas em casa, mas, enfim, se fosse uma coisa que a gente vivesse bem apertado, com certeza aqui a gente cortaria esse custo de academia. A verdade é essa. Plano de saúde é um plano que eu pago de R$ 70. E aí as pessoas também falam, Claudio, que plano barato é esse? R$ 70 não existe. Bom, isso aqui não é um plano como esse da Unimed, essas empresas grandes que tem para outras empresas, tá? É uma clínica que tem aqui na minha cidade, onde eles cobram esse valor de R$ 70 mensal, tá? Um plano familiar. E aí o que que eu tenho direito a esse plano? A uma consulta por semana com o clínico geral, de forma gratuita, certo? E aí, se eu for procurar outro profissional especializado, seja um neurologista, um dermatologista, tá? Um ortopedista, aí esse plano aqui ele não cobre essa consulta, mas aí na maioria das vezes eu vou ter um bom desconto, descontos esses que às vezes chegam até 50%, dependendo do profissional, ok? Internet aqui eu gasto R$ 148 com internet, internet banda larga mais dados móveis que tem no meu celular. Óleo da moto, todos os meses aqui, R$ 35 de óleo, R$ 60 de gasolina. Energia aqui é baratinho, R$ 58 de energia. Água, aqui eu não coloquei água, porque água eu compro a cada 4 meses, tá? Compro uma pipa d'água e eu não coloco água aqui no orçamento por enquanto. Só quando eu compro o valor total eu coloco. E o ideal seria eu dividir por mês, aquele valor por mês e ver quanto dá. E agora que a gente está com bastante chuva, então a gente acaba coletando muita água e diminuindo esse custo. E cabelo aqui, R$ 60 de cabelo, mais uma vez, são 3 pessoas, eu e meus 2 filhos. Então, meus gastos fixos aqui, pessoal, deu R$ 1.814, certo? 1.814, quando a gente vem aqui para os gastos fixos de janeiro, meus gastos fixos deu 1.926. Então, aqui, fevereiro foi um pouco abaixo de janeiro, eu consegui diminuir um pouco. Como, Claudio? Se são gastos que você faz todo mês. Porque aqui você pode perceber que tem um gás em janeiro, tá? E em fevereiro a gente não comprou gás, porque um bujão de gás aqui dá basicamente para 60 dias, tá? Um bujão de gás. Então o gás aqui também rende bem, acredito. E a gente ficou nesse custo aí, mas é em média de 1.800 a 1.916 todos os meses de gasto fixos. Agora a gente vai para a coluna que eu falo que você na maioria das vezes não tem controle, que são os gastos variáveis, gastos que não são planejados, tá? Nesse mês de fevereiro, comer fora, a gente saiu um pouco mais. Mês passado eu falei que a gente basicamente não tinha saído, então a gente saiu aqui 2 ou 3 vezes e gastamos aqui R$ 250 com alimentação fora, certo? Sair com a família, fim de semana, e enfim, eu super recomendo você fazer isso pelo menos uma vez por mês com sua família, com sua esposa principalmente, porque a dona de casa todo dia ali naquela rotina de fogão, pia, lavar a casa, lavar roupa, é estressante, então isso aqui é meio que para desestressar um pouco mais sua esposa e vocês também, ter um momento mais em família. Então, esse mês, graças a Deus, a gente conseguiu ser um pouco mais. Saúde aqui eu gastei R$ 445. Esse tipo de saldo aqui não foi por esse plano, ok? Porque eu falei em um vídeo passado, onde eu fiz uma endoscopia. Essa endoscopia eu consegui pelo SUS, tá? Eu até gravei o vídeo que estava com 3 vezes e não consegui, incrivelmente 2 dias depois do vídeo me ligaram e marcaram a endoscopia, mas ainda assim teve esse gasto extra, porque era em outra cidade, então teve combustível, alimentação, teve uma biópsia que teve que fazer particular e teve mais a questão da medicação, ok? Então aqui gastei R$ 445. Um outro gasto extra aqui muito grande, tá? Como eu falei, aqui saúde é uma coisa que você não planeja. Ninguém se planeja para adoecer, mas é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde com você ou com alguém da família. Segundo aqui, o ar do carro. Meu ar-condicionado ele estava com problema, não estava gelando. É um carrinho 2014, um Celtinha, tá? Que eu gosto bastante. E eu estava nessa dúvida arrumar ou vender. Mas pesando os prós e os contras, esse carro eu teria muito mais benefício em manter ele, arrumar, do que vender, porque afinal de contas eu tenho família, tenho filhos que levo para a escola, período chuvoso, às vezes a gente tem que ir consultas em outra cidade a 200 quilômetros daqui, então
ele dá essa certa liberdade e eu acabei gastando aqui R$ 1.100 no ar do carro. É algo que também, não vou dizer que não estava no orçamento, porque é algo que eu já vinha cabeçando ali, meio que me planejando para esse possível gasto aconteceu, tá aí. Também aqui teve um gastinho extra de R$ 35 com remédio de uma gata. A gente tem uma gata aqui que ela acabou adoecendo, eu acabei tendo que fazer esse gasto. Isso aqui foi mínimo, tá, pessoal? No mês que vem, no mês de março agora, os gastos de março vai ter um gasto muito maior com a gata, porque esse remédio não resolveu, eu tive que levar ela no veterinário. E quem tem animais aí, quem tem gato, cachorro, que realmente cuida, sabe o quão caro é, tá? Você levar um pet aí em um veterinário. Escolinha de futebol R$ 60, então aqui totalizando os gastos do mês, R$ 1.890 de gastos variáveis. Então aqui é aquele negócio, o que você não controla, tá? Os gastos variáveis aqui, eles excederam os gastos fixos, certo? E aqui o total de gastos total nesse mês de fevereiro, perdão, deu R$ 3.731 de gastos totais, certo? Então essa é a importância de você ter uma planilha, ter um caderninho anotado, porque aqui você vai ver para onde que está indo o dinheiro, onde você mais está gastando. E aqui o maior custo que eu tive esse mês de gasto variável foi com o ar-condicionado do carro, R$ 1.100. Segundo lugar foi saúde, eu gastei aqui basicamente R$ 500 com saúde. Isso aqui quando eu pego questão do plano de saúde, mais esse exame que eu fiz lá fora. Então são coisas que acontecem, tá? Acontecem na vida das pessoas, acontecem na vida do pobre. E aqui a importância de você planejar o seu mês, planejar o seu futuro, planejar não só o seu dia a dia, planejar seu mês, planejar seu ano, planejar seu futuro, tá? Porque senão a sua vida vai ser só trabalhar e pagar a conta. E aí vai ficar uma rotina desgastante. Então o ideal é que você se planeje, o ideal é que você poupe dinheiro, você guarde dinheiro, tá? Seja na poupança, seja no Nubank ou invista, que seria a melhor opção, tá? Eu super recomendo investir. Só que a maioria das pessoas ganham abaixo de R$ 3.000. Como que vai investir, Cláudio? Como que vão investir se aqui está mostrando você uma pessoa pobre, um gasto de 3.731? Bom, aqui algum desses gastos aqui eu não teria, tá? Se eu não ganhasse um pouco a mais, certo? Por exemplo, aqui, se eu ganhasse só R$ 3.000, eu não iria para cima de um gasto com um ar-condicionado do carro de R$ 1.100, porque isso aqui já extrapolaria todo o meu orçamento. Essa questão de comer fora, aqui eu diminuiria pelo menos para uma vez, certo? Outro gasto que eu poderia cortar aqui, a escolinha de futebol do meu filho, que eu pago R$ 60. Enfim, é um gasto mínimo, mas seria coisas que teria que ser cortado, porque a gente iria priorizar o básico, certo? Então, se você hoje não consegue manter o seu padrão de vida, seus gastos com o seu salário, só existe uma alternativa. Na verdade, existem duas. Primeira, muda de emprego para um trabalho que paga melhor, se especializa, estuda, tá? Faz algum curso. Fácil não é, tá? Eu sei que eu vejo muitas pessoas falando aí na internet para você mudar de carreira assim, como se fosse uma coisa, no instalar de dedo, que você vira um gatilho aqui, pronto, tô apto a ser um programador, ser um médico, ser outra coisa. Não é assim, é difícil, certo? Eu digo isso, eu entendo, eu estou na pele aqui. Segundo, seria você trabalhar mais. Como trabalhar mais? Fazer renda extra. Saiu do seu emprego, vai vender picolé, vai vender bolo, vai vender água, fazer Uber, fazer iFood, alguma coisa que coloque mais grana no seu bolso que te permita você cumprir com suas obrigações mensais e ainda assim é, investir para o seu eu do futuro, tá? Fácil não é, mais uma vez eu toco nessa tecla. Eu vejo muitas pessoas falando em renda extra aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas para quem trabalha de CLT não é fácil. Eu digo isso porque eu já fui CLT, eu sei a dificuldade que é. Na maioria das vezes você trabalha até mais de 8 horas, pega ônibus, condução, chega cansado em casa, como você vai tirar tempo para fazer renda extra? Você não vai dormir? Você não vai ter tempo para sua família? É complicado. Mas aí é aquele negócio. Você aumenta o seu esforço ou você diminui sua meta. Beleza? Aqui eu trabalho 6 horas por dia como motoboy. Durante o dia eu
faço as coisas aqui em casa, cuido do filho escola, vou buscar, vou deixar. E para gravar um vídeo aqui, galera, por dia no YouTube é uma dificuldade imensa, porque é muito difícil gravar vídeo, editar, você leva muito tempo e postar. E sem contar na questão do você tem que achar melhor iluminação, como você pode ver aqui, a iluminação não está tão boa por causa da qualidade do celular. A questão de barulho, na maioria das vezes tem gente aqui em casa, vai rodando, é uma casa pequena, então é muito difícil gravar vídeo. Mas está aqui, trazendo aqui os gastos de janeiro e fevereiro. Fevereiro foi 3.731 os gastos totais. Quando a gente pega janeiro aqui foi 4.360, então janeiro foi um gasto muito maior e a gente conseguiu reduzir aqui bastante, tá? Para fevereiro. E o ideal é que em março, se Deus nos abençoe, esse gasto seja menor, certo? Seja menor, mas vamos ver um dia de cada vez, faça seu controle financeiro, não gaste sem saber se você tem, porque, cara, se lidar com juros é complicado, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, mais um vídeo aqui sobre planejamento financeiro, sobre orçamento doméstico. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Valeu!